Pessoal, então, ó, começando, nós vamos fazer a atividade aqui agora 1.1, como que a gente vai modelar sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um cubo. Então, nós vamos lá no Formit, né? Temos aqui alguns menus. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser salvar o sketch, né, ou é o arquivo, salvar localmente, né, em alguma pasta aí do computador de vocês, que depois vocês guardem esses arquivos. E aí eu vou usar esta nomenclatura aqui, ó. Né, tem isso lá no arquivo da primeira aula, que está lá no Moodle também. Então, vou definir aqui a pasta. Eu vou chamar isso aqui, ó, de Ravi Mota, né, que é nome e sobrenome, atividade 1.1, prismas e pirâmides. Um detalhe que o Formit não vai aceitar nenhum caractere especial de acento. Ele não reconhece acentos. Se vocês usarem acento nos nomes dos arquivos ou em algum lugar do caminho do arquivo, vai dar pau na hora de salvar. Eu já tive esse problema. Então, não ponham nenhum acento, nenhum tio, nada que não seja do vocabulário em inglês aí, não sei. Enfim. Então, salvei o arquivo. O padrão do programa é as unidades em polegadas. Então, para mudar, a gente vem aqui, ó, nessa engrenagemzinha, vai ter aqui o Units. A minha versão acho que está um pouquinho diferente da de vocês. Se tiver marcado Imperial, vocês devem ter só um quadrinho marcado Imperial. Se você desmarca esse quadrinho, ele passa a ser métrico. Meu é uma versão um pouquinho mais atual aqui. Ele aparece esse quadrinho também. Eu vou tentar atualizar isso aqui no laboratório para a gente usar a mesma versão. Então, mudem a unidade para métrica e pronto. E aí, ó, nós temos, basicamente, no de vocês só vai ter uma opção, que é a vista de topo, que aí eu estou vendo como se fosse uma vista superior, né? Se fosse uma planta, ou essa vista em perspectiva, que eu posso girar ela usando o botão direito do mouse, ou eu posso mover lateralmente, né, com o botão do meio, faz o pan, ou aproximar e afastar girando o scroll do mouse. Isso é basicamente o método de lidar aí com o modelo, girar, aproximar, afastar, chegar onde a gente quer. Tem ferramentas de zoom aqui também, ó. Vocês podem usar esses ícones aqui, tem algumas funções. Mas vamos começar então, ó, fazendo um cubo. Bem simples. Então nós vamos desenhar um retângulo de 10 por 10, selecionar uma face criada, né, a face que vai ser criada automaticamente, e fazer uma extrusão de 10 metros. E depois nós vamos criar um grupo. Então, como é que a gente faz isso? Para a gente enxergar melhor, fica mais fácil ter uma vista de topo. A gente vai ter que ir alternando vistas aí conforme a necessidade, né? Então, vamos usar aqui a primeira ferramenta de desenho. Ó, o lapisinho vai ter são só essas as ferramentas de desenho que tem no Formit. Não tem ferramenta de polígono, por exemplo, que eu achei um pouco ruim de não ter. Mas então, ó, nós temos linha. Vamos usar aqui primeiro o retângulo. Então, como é que eu vou fazer um retângulo? Eu vou dar o primeiro ponto, que vai se mover para gerar uma reta. E aí, ó, eu quero dar uma distância de 10 centímetros. 10 metros, na verdade. Então, para dar a distância específica, vocês apertam o Tab, ele vai abrir essa janelinha. E aí eu digito o valor que eu quero. Ele vai fazer o segmento na direção que tiver apontado.
Então, eu tenho aqui uma reta, que eu vou mover ela agora para o lado. Vou apertar o Tab novamente e vou digitar 10 de novo. Então, ó, vou voltar aqui para uma vista 3D. Observem que ele virou. Na hora que eu faço os segmentos do retângulo, ó, eu tenho linhas que eu posso selecionar isoladamente. Como é que é a ferramenta de seleção? Select mais Filter. Bom. Então, eu posso selecionar as linhas isoladamente. Posso apertar o Ctrl para ir adicionando elementos à seleção. Ou eu posso selecionar um plano. Ou eu posso apertar o Tab e selecionar tudo ao mesmo tempo. Então, sempre que eu fecho um polígono, né, que eu fecho os lados e eu fecho um circuito completo, faço um polígono fechado, ele gera um plano automaticamente. Se eu clico nesse plano, ele muda o cursor, ó, fica uma setinha para cima e para baixo. É o que ele vai fazer a extrusão. Ele vai pegar essa forma e vai fazer um prisma, né, para cima, na direção perpendicular a essa face. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa extrusão para cima. Basta dar mais um clique que ele vai dar a direção. Aperto o Tab, digito 10 metros. E aí eu fiz um cubo de 10 por 10 por 10. Tá aí. Nesse cubo, ó, de novo, eu posso selecionar segmento isoladamente. Sempre tem que ir dando ESC, porque na hora que eu seleciono um segmento, o Format automaticamente ativa uma função de mover. Então, se eu der um outro clique aqui, eu vou mover essa linha. Ó. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se eu quero selecionar mais uma aresta, eu tenho que apertar o Ctrl. Também funciona para seleção o mesmo esquema do CAD, né, de abrir janela. Então, se eu solto aqui todas as seleções, ó, eu posso abrir uma janela, clicando e segurando aí o mouse, né, da esquerda para a direita, ele seleciona só o que está inteiro dentro dessa janela, seja um segmento, seja um plano ou um sólido inteiro. Ó, se eu ponho o sólido todo, vai selecionar tudo. Se eu abro a janela da direita para a esquerda, qualquer coisa que esbarrar nesse retângulo aí, ó, vai ser selecionado. Encostou no retângulo, vai ser selecionado. No Format ainda tem um filtro de seleção, ó, que eu posso selecionar aqui, na hora que eu abrir uma janela, selecionar somente as arestas, somente as faces, ou fazer uma composição aqui, ó. De vocês deve ter menos opções aqui. Mas, né, eu posso selecionar, filtrar minha seleção aqui. Pois bem, a última etapa que a gente tem que cumprir aqui é selecionar o cubo todo. Se eu posso fazer isso dando 2 cliques. E aí, ó, sempre que a gente tiver uma figura, né, selecionada, um elemento selecionado, com o botão direito do mouse, ele abre essa lista de comandos. Então, aqui eu tenho várias coisas que eu posso fazer com essa figura que eu selecionei, com esse elemento selecionado. Então, eu posso criar um grupo, posso mover, posso mesclar, né, dar um merge dessa figura com outras figuras, aqui não é o caso. Posso transformar isso numa malha, posso espelhar, posso copiar, né, fazer o famoso Ctrl+C, posso fazer um arranjo. Então, nós vamos ver depois cada um desses comandos. Por enquanto, vamos criar um grupo. Então, o grupo, o que que é? É importante a gente sempre trabalhar com o grupo, fazer grupos das coisas. Porque aí eu estou selecionando aqui agora, na hora que eu dou um clique, eu seleciono o sólido inteiro. E não mais uma face ou uma aresta.
Se eu quiser editar esse grupo e mudar a forma dele, eu tenho que dar 2 cliques, e aí eu entro nesse sólido, e aí sim eu posso selecionar, né, arestas, ou planos, ou tudo ao mesmo tempo. Ok? Vou dando S que eu saio do grupo. Então, por fim, vamos dar um nome para esse grupo aqui. Ó. Eu seleciono o objeto, e aqui, ó, nesses menus laterais aqui, nós vamos vendo um a um, a gente tem as propriedades, e aqui eu posso dar um nome, eu tenho que entrar no grupo, e aqui eu vou dar um nome para ele. Ó. Como é que eu falei para vocês nomearem isso? Cubo. Então eu vou chamar aqui de cubo. Então basta entrar no grupo e dar um nome de cubo. Ó. Agora ele aparece aqui, o nome do grupo é um cubo. Aí tem um gestor de grupos aqui também, ó. Aparece aqui, vão aparecer nesse ícone aqui, ó, parece uma raiz com vários elementos. Vai ter todos os grupos que a gente for criando. Então é isso para fazer o cubo.